Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Antes de mais, um bom ano a todos neste ano 2025, ano de jubileu, ano santo. Nesta cadência semanal do programa de Reflexos, da autoria do Sr. Conde Manuel Maria, com a participação da reflexão de Débora Azedinho e com a minha moderação de Pedro Conceição, e começamos da melhor forma este ano, à altura de fazer votos, Sr. Cónigo, e nada melhor como o título do Reflexo de hoje, para ficar já um voto para 2025, a igualdade. A igualdade. Interessante o termo, mas é mais interessante o conteúdo que este termo nos traz. Igualdade de pessoas, igualdade de oportunidades, igualdade de muita coisa, para a qual nós temos, desde a Constituição até às ideias que andam por aí espalhadas, a igualdade. A igualdade entre pessoas, a igualdade até de género e tudo. Vamos conversar um bocadinho isto. Porque das coisas bonitas que nós podíamos encontrar na vida era paz. E o dia 1 de janeiro... É o Dia Mundial da Paz. Que é Dia Mundial da Paz. Nós também só temos paz se houver justiça, mas a justiça implica que haja igualdade de pessoas. Claro. Isto é, que não haja uns a sobrepor-se, porque sobrepondo-se, imediatamente a igualdade desaparece. Vamos conversar isto sobre diversos aspectos, porque me parece importante esta reflexão. Quando comparamos dois ou mais elementos no seu tamanho, peso, medida, sejam objetos, indivíduos, ideias, conceitos ou quaisquer coisas, verificamos que são diferentes ou que são iguais. A igualdade é a inexistência de desvios ou incongruências entre esses elementos. Igualdade é um termo com muitas abrangências. Hoje é a nossa intenção aqui neste nosso reflexo destacar somente a abrangência política no que nós nos vamos meter. Mas de mais a mais, este ano vai ser um ano de eleições autárquicas e falar em igualdade política também é um projeto já inicial agora. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Mas pronto, lá iremos. O conceito de igualdade pressupõe que não há diferenças de direitos e deveres entre os membros de uma sociedade. Não importa se de origem nobre, burguesa, clerical ou escrava. Ou se estamos a falar de género, classes, etnias, orientações sexuais. Nós sabemos que durante a Revolução Francesa, 1789, o termo igualdade compunha a trempe revolucionária: liberdade, igualdade, fraternidade. Desde essa época fez-se a distinção de igualdade formal e igualdade material. Isto no campo político, sobretudo. A igualdade formal diz que todos são iguais perante a lei. É uma frase que nós todos repetimos todos os dias, quando vemos que uns são mais iguais que outros. Pois, é o que deixa de haver igualdade, não é? Sem discriminação quanto a credos, raças, ideologias e características socioeconómicas, sem admitir privilégios. Isto é o aspecto formal da palavra liberdade vista pelo lado político. A igualdade material traduz-se num aforisma que diz assim: devemos tratar de forma igual os iguais e de forma desigual o que é diferente. É que se nós confundirmos isto, então ser tudo igual deixa de ser igualdade para ser igualitarismo. Pedro, quantas vezes eu aqui já disse, e a Débora, que está cá há menos tempo, se calhar não me ouviu dizer isto, mas quantas vezes eu já disse que as palavras terminadas em ismo tenham São medo perigosas. E igualitarismo termina em ismo. Isso é exatamente o contrário de provocar e querer a dignidade nas pessoas. Bom, mas continuando. Então dizíamos nós que a igualdade material se traduz
no seguinte aforisma: devemos tratar de forma igual os iguais e de forma desigual o que é diferente. Atendendo a esta divisão, os poderes públicos devem tratar de igual modo os seres humanos sem discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações de tratamento entre pessoas, porque as há. Nós somos todos diferentes, apesar de sermos todos iguais. Mas é preciso colocar a diferença num nível e a igualdade noutro nível, senão caímos no tal igualitarismo. Então, sem discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações de tratamento entre pessoas, quando existam especificidades relevantes que careçam de proteção. Porque há o que é específico de cada um, não é? Claro. O princípio da igualdade encontra-se no número 1 do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, quando se proclama que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social. Se estabelece a sua igualdade formal perante a lei e proíbe discriminações arbitrárias de caráter favorável, por exemplo, privilégios. Repara nisto, a própria Constituição, o número 13, aliás, o número 1 do artigo 13, diz que não deve haver privilégios. Nós às vezes não dizemos isto. Dizemos que há nepotismo, e como esta palavra também termina em ismo, mete medo, nepotismo, que é o que eu vou dizer, é o jobs for the boys, quer dizer, os amiguinhos têm tudo e os outros não têm nada. Os privilégios. Os privilegiados. Claro, a própria Constituição não fala nisso, ou proíbe isso, e no entanto é o que a gente mais tem tido. É os amiguinhos que têm tudo e os outros não. Politicamente isso está a acontecer, é uma coisa má, mas pronto. Proíbe a discriminação arbitrária de caráter favorável, os tais privilégios, ou desfavorável, tratamentos desiguais desfavoráveis. E o número 2 do mesmo artigo 13º da Constituição diz assim: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Isto leva-nos a uma coisa um bocadinho complicada. Mas daqui sobressai a proibição da discriminação em razão da nacionalidade e a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Vocês já pensaram porque é que há racismo? Uhum. Não é só uns considerarem-se superiores aos outros. Basta, por exemplo, dizer este veio da Ásia, ou veio da África, ou veio da América, isto é, não é oriundo da própria União Europeia, imediatamente os consideramos abaixo. Isso sim é racismo. Mas também há outras razões. Não é? E xenofobia, claro. E, portanto, tudo isso está proibido pela própria Constituição da República, mas, sobretudo, está proibido por aquilo que nós mentalmente entendemos que deve ser a igualdade das pessoas no verdadeiro sentido. É que com pessoas nós somos iguais. Como pessoas. A diferença está depois nas especificidades. Mas quando nós nos consideramos superiores a outros, pela cor, pela religião, sei lá eu de quê, imediatamente estragamos tudo. E é aí que eu dou razão a quem se queixa muito de que há racismo. Nós não somos racistas naturalmente. Mas, naturalmente, nós olhamos para a cor uns dos outros. Para as diferenças. E também para aquilo que é a capacidade cultural de cada um, e para aquilo que cada um manifesta, e como se comporta. Claro, há diferenças. Eu olho para a minha mão e digo que tenho 5 dedos. Nenhum deles é igual. Nem as duas mãos são iguais. Nem as duas mãos são iguais. Uma família tem 5 filhos. Nenhum deles é igual. É igual no amor dos pais para com eles. E na dignidade. E na dignidade deles. Mas não forçosamente nem no tamanho, nem na sabedoria, nem na própria cor de pele. Sei lá, pode ser muita coisa.
uns doentes, outros sãos. Exatamente. E é aqui que nós precisamos de pensar na chamada igualdade. E depois concluir a verdade que está debaixo da palavra igualdade. Porque senão andamos por aí com utopias, querendo chamar igual ao que é desigual, igual ao que é diferente. E estragamos tudo. Uhum. Então, trata-se de um princípio aplicado em todos os domínios, nomeadamente na vida económica, social, cultural e familiar. E atenção que a igualdade de género é a igualdade de direitos e oportunidades dos homens e das mulheres. Não a interpretação que lhe dá o LGBTQI, não sei o que mais. Etc. Porque isso aí não é igualdade, é igualitarismo. Claro. E mais, e vai procurar o igualitarismo em questões que não são para a nossa definição. Eu não posso ser definido pelos meus aspectos concretos no meu corpo, por exemplo. Não é por ter um dedo maior que o outro ou ser diferente na unha encravada do que os outros. Não. Não é pelo facto de eu ser homem, no sentido masculino ou feminino, que eu depois tenho que ser igual. Porque uma coisa é o masculino e outra coisa é o feminino. A natureza conta. Porque é que nós devemos estar a negar isso? E o LGBT, porque tem à frente da palavra género a palavra sexo. Pronto. O ser igual é quê? Em quê? Mas a gente vai conversar isso daqui a pouco. A ideia de todas as pessoas, independentemente do sexo biológico, do género, da orientação sexual e da identidade de género, tenham os mesmos acessos e direitos, seja na saúde, educação, trabalho e rendimentos, seja na participação social e política ou nas liberdades, entre outros. Infelizmente, ainda vivemos num mundo repleto de desigualdades, sobretudo no mundo laboral. Mas isso não é a pessoa. É o resultado do trabalho da pessoa. Que são coisas distintas. E o género é um fator frequente de discriminação no acesso aos direitos laborais. O John Kennedy disse que todos temos talentos diferentes, mas todos gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos. E isto aqui manifesta o que é que se quer dizer com direito de igualdade de oportunidades. Cada um faz o que pode, mas não é obrigado. Uma pessoa que naturalmente não desenvolveu o seu cérebro, os seus conhecimentos, não queira dizer que é igual a um outro que tem os cursos todos e consegue naturalmente desenvolver as coisas todas na sua vida. É impossível. A igualdade não é igualitarismo. Isto é o importante e se calhar é a grande frase que eu gostaria de concluir com este nosso título de A Igualdade. Mas gostava que houvesse bons comentários a isto. Sr. Cor, muito obrigado. É? Obrigada. Débora, queres começar por sublinhar alguma das frases? Chama-me a atenção essa questão da pouca, se calhar a nossa sociedade sofre dessa pouca consciência do que é o ser humano e de como se define o homem na sua natureza, não é? E por isso que ficamos aqui a debater entre esses temas do racismo, das diferenças culturais, a própria xenofobia, porque nós também temos uma consciência muito rasa daquilo que nós somos e daquilo que o outro é. E entrar na profundidade mesmo do que é o ser humano, independente de qualquer coisa, é que nos faz ter essa abertura, se calhar, de coração, de alma, de poder olhar as coisas com um pouco mais de abertura, sem estarmos fechados nessas realidades, né? Que geram muito sofrimento também no nosso meio. Eu recordo-me na história, e também na história da filosofia, mas sobretudo na história do conhecimento humano, aparecer-nos uma personagem chamada Simone de Beauvoir, que tem a ver, vá lá, com a introdução de ideias relacionadas com a igualdade.
Mas ela, quando começou com isso, muito ligada ao Partido Comunista, e aí dou parabéns ao Partido Comunista, porque se lembrou de tratar de um assunto que era necessário. Historicamente, foi mesmo necessário haver uma quebra com o passado, que era a definição do homem e da mulher na igualdade, mas laboral, do que se ganha, a possibilidade de se entrar no trabalho e tudo mais. Daí nasceu depois uma coisa já negativa. Desculpem eu dizer que é negativa, mas para mim que foi o feminismo. Porquê? Porque da igualdade... Mais um Mais um ismo. Da igualdade que se pretendia de homem e mulher em relação ao trabalho. Exato. E ali era oportunidade, ainda não era a questão do ganhar igual. Claro. Era a oportunidade de trabalho. Houve imediatamente quem desdobrasse esta palavra e a pusesse em feminismo. E o feminismo passou a ser o quê nessa altura? As mulheres imitarem os homens. Em quê? Na superficialidade. Olha, começaram a usar calças, porque até aí era só saias. Foi assim, usar calças. Começaram a fumar. Começaram a ir às tascas também beber uns copos. Isto é, em vez de imitarem os homens naquilo que era próprio da igualdade de homem e diferenciação de homem e mulher, começaram a imitar para ser iguais, igualitarismo, nas coisas exatamente as piores. Isto, claro que é o exagero, Claro. mas seja como for, exagero ou não, levou a que a Simone de Beauvoir, sem ser de propósito, tivesse iniciado o feminismo. Neste momento ninguém fala em feminismo, mas falamos nesta igualdade de igualitarismo. Vamos bater ao mesmo. Com uns acrescentos muito grandes. E, sobretudo, o grande acrescento que os partidos muito esquerda vieram trazer com a igualdade de género. E chamam género a quê? Eu lembro-me também dos estudos, a história da filosofia, a outra história, fazer a distinção entre o nome da pessoa, a pessoa que é, o género a que pertence e a diferença específica entre aquele e o outro ao lado. E só depois de eu ter o género e a diferença específica é que eu consigo ter a espécie. E a espécie humana é o resultado de dois géneros em que há uma diferença específica entre este género e aquele. Consegui unir, tenho a espécie humana. Eu, quando digo género humano, estou a ser genérico. Género, sim. Quando eu quero encontrar a espécie humana. Claro que as pessoas preferiram, em vez de espécie humana, chamarem raças. E chamam raças às etnias, e as etnias são simplesmente o específico, a tal diferença específica de uns e outros. E isso que só completa a definição do que é a pessoa. Porque nós somos isto tudo junto. É pessoa um europeu, é pessoa um americano, é pessoa um asiático, apesar das diferenças, mas as diferenças é que fazem que a espécie apareça e as etnias sejam o que são. Nós não somos diferentes de outra maneira, mas também se somos diferentes a partir de coisas exteriores só, nós também vamos perto. Infelizmente o racismo existe nisso. Também existe no que se pensa, não é? E no que se diz. Claro. Mas é sobretudo naquilo que as pessoas vão vendo, esquecendo-se que o género mais a diferença específica é que dá a espécie. Eu não sei se isto é complicado de entender. Sim, não. Mas, nós também se vocês entenderem isto, até podem ser por palavras vossas. Nós também, penso que nós também sofremos uma pressão muito grande dos padrões. Exatamente. Que são impostos sobretudo pela mídia. Claro. Não é? E essa pressão dos padrões, daquilo que é considerado aceitável, beleza e por aí fora, é que faz com que as pessoas tenham esse olhar preconceituoso Exatamente. para aquilo que é diferente. Eu acho que hoje em dia, e tenho falado com muitas pessoas, e é incrível o que a Débora agora estava a dizer, né? Todo o desenvolvimento da comunicação trouxe pronto, estamos na era global, né? Portanto, o que se passa no outro lado do mundo, ao mesmo tempo nós estamos a assistir e a ter conhecimento e a partilhar do bom e do mau. E
e isto, por um lado, que eu entendo e eu gosto até, e uso estas ferramentas para ver outras etnias e outros países e outras culturas, e como gosto muito de conhecer, precisamente porque é diferente, não é? Olha o que é que as pessoas comem, como é que eles vivem, não é? Como é que eles se comportam, para ver também que o planeta, diante das suas condições naturais, o ser humano teve-se de adaptar, mas ver que, apesar de todas essas diferenças, não é? É o que o Sr. Cão dizia há pouco, a nossa dignidade prevalece acima disso tudo, que é a dignidade de seres humanos, não é? Depois, só as circunstâncias, o meio onde estamos, é que faz-nos necessariamente ser diferentes, não é? E o que eu acho incrível é que temos este conhecimento todo, aqui à distância de um clique, e isso, em vez de nos abrir a mente para dar valor àquilo que nós temos, mas também respeitar e também aprender com os outros, né? E confrontar a maneira dos outros, diferentes deles viverem, os hábitos que têm com os nossos, e ver, olha, se calhar o que eles estão ali a fazer é correto, né? E nós aqui, em vez de nos provocar isto, acho que nos tem provocado o oposto, que é o que a Débora agora estava a dizer, que é criar padrões, e é aquilo que agora, se calhar muitas pessoas que me têm ouvido, estamos a chegar a uma fase entre a realidade é preta e branca. A realidade é preta e branca, né? E então, de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus, né? Isto aqui está bem feito, aquilo ali está mal feito. É a polarização. É a polarização, exatamente. Os extremos. Quando nós próprios sentimos isso. Nós não somos todos os dias iguais, né? Nós tendemos para ter comportamentos mais ou menos semelhantes e gostamos dessa rotina, né? Da questão do padrão. Mas depois nós todos os dias não reagimos da mesma maneira, nós próprios, né? E, portanto, isto acho que é um erro muito grande. É um erro muito grande olhar para a realidade e fazer logo esta diferença. Tal como o Sr. Conde falava aqui, confundir a igualdade com o igualitarismo. E também há essa tendência hoje em dia com os padrões. Então temos de ser todos iguais. Os padrões da mundialização, exatamente. Que as tecnologias nos Sim, trouxeram, exatamente. as redes sociais, porque a gente no tal cliquezinho, Claro. a gente está a ver o que se passa Tudo, na Europa e o que se passa na América, em todo lado. lá no Sim. fundo do mundo. É verdade, é verdade. Até há uns anos nós conhecíamos mais ou menos o que era próximo. Sim. O que era longínquo a gente não sabia. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Eu estive numa aula, ainda hoje não, foi há 3 ou 4 dias, ou há mais, não sei, foi por aqui assim, em que um aluno de Moçambique me fez uma pergunta engraçada, porque estava a ler e disse, hipopótamo, nós lá no nosso rio, lá em Moçambique, temos muitos hipopótamos. E eu, de repente, como gosto muito da origem das palavras, perguntei, sabe o que é um hipopótamo? Eu sei, aquele animal grande e tal, que anda no rio. Ora, aí está. Em grego, pótamos quer dizer rio. Hipó quer dizer que anda debaixo de... Um animal que anda debaixo da água, rio, chama-se hipopótamo, etimologicamente falando. Não estou a referir-me ao animal, estou a referir-me à origem da palavra. E ele olhava para mim e dizia assim, então é por isso que nós não conseguimos nadar lá, porque eles vêm até as nossas canoas, dizia ele, as nossas canoas para a pesca, e nós então, para conseguirmos pescar alguma coisa, ali as árvores à beira do rio, pomos uma coisa daqui, outra dali, ficamos ali com uma cana, e fugimos ao animal, e o peixe vem à mesma, apanhámo-lo. Portanto, não andamos nas canoas, senão o hipopótamo volta-nos as canoas. Exatamente. E é bonito serviço. Como é que há uma tradição que eles, espertos, inventaram um processo que não tem nada a ver com os nossos processos daqui da Europa. E então volto aqui a esta expressão. A questão da desigualdade entre homens e mulheres é um fator histórico, tal como é um fator geográfico. E é um fator de costumes e, sobretudo, de adaptação às necessidades. Se eles lá tinham medo dos hipopótamos que lhes voltava a canoa, então não pescavam dentro de um barco, pescavam cá fora, ali em cima, entre duas árvores e tal.
espertos. Alguma vez na vida nós cá íamos inventar uma coisa assim. Não, também não temos Se hipopótamo. tivéssemos Também é hipopótamo, verdade. Se calhar inventávamos, é isto mesmo. Mas queria dizer que a questão da desigualdade entre homens e mulheres é um fator histórico das sociedades ocidentais. E é por isso que nós, quando falamos também em desigualdade, e sobretudo em desigualdade de género, nós vamos à nossa história e vamos encontrar muitas coisas. Olhem, desde a antiguidade, e fixa nisto, a mulher era tratada como um ser inferior ao homem. Desde a antiguidade. E esta antiguidade pode ser muito antiga ou pouco antiga, mas tem a ver com civilizações. E a gente sabe muita coisa dali, sei lá, do século X para cá, é o que a gente conhece, daquilo que chamamos a história. Porque da pré-história a gente já sabe pouco. E antes da pré-história não sabemos nada. Mas sabemos coisas já escritas que ficaram. Se a mulher era considerada um ser inferior ao homem, isto era devido a diversas crenças, sobretudo crenças religiosas. Naquela altura as crenças eram isso, que eram utilizadas como justificativa para essa atitude, os homens serem superiores, sobretudo na sociedade hebraica, olha esta, entre os judeus, que era caracterizada pelo patriarcado e pela hierarquização das relações sociais. Patriarcado. Ainda nós... Hoje é uma palavra... É uma palavra que é difícil de entender, mas ainda agora a gente diz, lá em casa quem manda é ele. Ou já começamos a dizer, não, lá em casa mandam os dois. Pois. E o marido diz, não, lá em casa quem manda é ela. Mas estão a ver o que é que está aqui em causa? É mais ou menos cada um não aceitar que o outro seja diferente. Uhum. Pronto. Tal discriminação foi difundida através de diversos costumes sociais nas sociedades patriarcais, não só na judaica, que é a que a gente melhor conhece, porque está expressa em muitas afirmações na Bíblia, e a Bíblia é dos livros antigos que mais se conhecem no mundo. Olha, consta que Aristóteles, já no século III a.C., dizia que a mulher devia ser submissa ao seu marido. Submissa. Vocês falem agora, nos tempos que correm, em submissão. E vejam que imediatamente vos tratam mal. Porque a palavra submissão é anti-igualdade. E de facto é. Pronto, ok. Mas a submissão é um fator natural do género humano. Era o que dizia Aristóteles. E o Aristóteles, século III a.C. Isto passou de geração em geração, de geração em geração. E vocês vejam o que é que ainda hoje por aí no campo se diz, quando eu digo no campo, digo fora da cultura que já está institucionalizada. Quem é que manda na casa? Quem é que trabalha e ganha o pão para... Hoje é ele e ela. Mas para que ela esteja a ganhar, os filhos, quando existem, já são mandados ali para o jardim de infância, porque senão, quando era a mãe que estava em casa, não ganhava, é verdade. Mas ao menos a família estava ali e os filhos estavam com a mãe e eram educados segundo tradições. Pois, esta igualdade de género agora veio trazer o quê? Esse despiste, mas criaram-se outras condições. Eu não sei se aquilo que hoje se quer ensinar é a verdade, sei que é a verdade destes tempos de agora. Exatamente. Daqui a uns 10, 20 anos, não sei como é que vai ser, Sim. Não é? Não, mas deixa só acabar de dizer. É que eu acho que um dos grandes crimes é a gente considerar como verdade absoluta aquilo que é uma verdade relativa ao tempo. Exatamente. Não é? E o que me assusta um pouco é, olhando para a história, e como bem fez a referência, né? Toda a evolução das próprias relações humanas, dos conceitos, e hoje em dia, por isso é que eu volto ao meu primeiro ponto, com tanto conhecimento, com tanta partilha, com tantas leituras que nós podemos ter da realidade e da evolução histórica, assusta-me quase que parece que a evolução humana foi assim e agora dá-se uma pirueta para trás, né? E é o que parece, com estes crescimentos, o crescimento destes movimentos, e isso eu quando falava aqui de olharmos para a questão política, né? Vermos como estão aí a crescer estes movimentos que defendem ideias do preto e do branco, do racismo, de achar que isso
pronto, que isso é normal, que há uns seres superiores a outros e há umas visões superiores a outras e, portanto, uns têm que mandar nos outros e os outros têm que se submeter, não é? Assusta-me isto, porque E a piada é que não faz sentido, não a é? piada é que o racismo existe naqueles a quem a gente aponta o dedo. Exatamente. Mas quem aponta o dedo também está a ser racista em relação a eles. Exatamente. Mas não se dão conta. Não, é como... Porquê? Porque nós funcionamos muito, desculpa lá dizer isto, Sim. funcionamos muito com estereótipos. Exatamente. Os rótulos. Olha, rótulos. Por exemplo, Por o homem é mais forte que a mulher. Pronto, é um rótulo. A mulher não dirige bem. Exato, a conduzir. É. O homem tem que ser um garanhão. Isto é a mulher não deve trabalhar fora. Isto eram frases que se usavam nos tempos. Exatamente. A mulher tem que cuidar da casa. É. A mulher deve São rótulos, não é? não deve ir estudar com os superiores. Era assim. Mas isto funcionava, claro. Se era assim, estava mal. Mas corresponde a uma verdade de uma época. E nessa altura era assim. Sim. Agora não é. Mas também ninguém me diz que daqui a uns anos vai ser como nós queremos agora. Não, o problema é pensamos que lutar pela igualdade é abrir mão de valores. É, exatamente. Ou seja, para que nós vivamos de facto a igualdade, é preciso abolir alguns valores e valores que são essenciais para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa evolução. É por isso que se tem essa impressão de que, ao invés de estarmos a evoluir, estamos a retroceder. A dar passos para trás. A dar passos para trás, e é verdade. Sim, porque essas frases que o João quando estava a dizer estão situadas em épocas, mas o que assusta é elas voltarem agora com mais força, não é? E era o que o outro dia, até assim num diálogo, até com um sacerdote, que está numa paróquia, e começa a ser a realidade de muitas paróquias em Portugal, a realidade social, que é a realidade do país, e é a realidade deste momento, décadas de 20, do século XXI, e era o que ele dizia, da questão de recebermos os imigrantes. E ele dizia bem, ele dizia, não compreendo este aumento deste sentimento de xenofobia, de racismo, de os imigrantes vêm para aqui fazer o quê? Não percebo isto. E ele dizia bem, então olhemos para a história dos portugueses. Fomos a Além-Mar, convivemos com outras culturas, até historicamente, isso está estudado, né, de uma forma muito à portuguesa, não é? Em muitos casos não foi por imposição de forças, porque tentou-se uma aproximação cultural. Ou seja, sempre fomos um país que fomos para fora. Há décadas atrás, não é? Portugal foi um país de emigração, de saírem muitos portugueses à procura de condições de vida melhores para a França, para outros países da Europa, para o mundo inteiro, não é? Porque os portugueses estão na África do Sul, na Venezuela, para o mundo inteiro. Agora, a evolução histórica, social, né, económica, está a acontecer o contrário, e isto também é social, mas é quase matemática, né? Porque a demografia é uma ciência social, mas é matemática. Se nascem menos, temos menos população. Né? Se temos menos população para os mesmos serviços ou até para mais serviços, há falta de mão de obra, que é o que está a acontecer neste momento em Portugal. Portanto, é natural que em países onde acontece o contrário, onde há muitas pessoas e pessoas com capacidade de trabalho e não há essas condições de emprego, as pessoas vêm à procura dele e vêm para Portugal à procura. Foi o que nós fizemos, né? Portanto, é que não se percebe, e dizia este senhor padre com toda a razão, não se percebe agora este crescimento mesmo em Portugal destas ideias de racismo, de xenofobia, de não aceitarmos. Não faz sentido. E é também lá está a pouca consciência dessa igualdade, porque se nós tivéssemos uma consciência mesmo abrangente, era completa no início, da igualdade, nós até, e digo nós, já estou cá há quase 20 anos. Pois já te sentes, exatamente. Já tens metade da vida, cara. Então, mas penso também que essa realidade de favorecer a enculturação, que essas pessoas depois vêm, mas também precisam passar por um processo que se calhar não conseguem. Claro. E não encontram espaço para viver. Sim. Quem pode favorecer a enculturação e essa igualdade até a nível da cultura, no sentido, eu estou num país, ele não é o meu, não é?
não preciso deixar de ser aquilo que eu sou, longe disso, Exatamente. mas preciso absorver o máximo daquela cultura para me sentir, estar no lugar. E depois, quem é da terra, né? Os nativos, vamos dizer assim, não se abrem muito para favorecer esse caminho de culturação. Também é um processo de igualdade. Exatamente. Não, porque eu acho que favorecer a igualdade. basicamente é olhar para o outro como alguém igual a nós, com igualdade de dignidade, e pensar isso. É uma pessoa que vem de outro país, que vem à procura de melhores condições de vida, tal como eu estou à procura de melhores condições de vida. Portanto, mas somos dois seres humanos, temos família, estamos aqui a procurar o bem. E é o que a Débora estava a dizer bem, deve haver essa aproximação, e tem que haver de um e do outro, né? De quem chega para ser acolhido e de quem acolhe também. Por isso é que eu desafio as pessoas a mudarem o chip. Em vez de olharmos logo para o rótulo e começarmos logo a fazer aquele jogo das diferenças, não é? Estamos aqui dois, então tu és diferente aqui. E fazemos esse jogo de uma maneira negativa. Então somos diferentes, não podemos ser iguais, né? E não posso aceitá-lo como igual a mim porque tem tanta diferença de mim. Mas fazemos ao contrário. Ver nessas diferenças algo onde eu também posso aprender, né? Onde eu posso também ter esse pensamento crítico de não nos ficarmos fechados só no nosso quadro de valores, de culturas, e pensar que o meu quadro todo é que está correto e o outro quadro está todo errado. Vamos aprender com essa diferença, porque as experiências mostram quando há essa enculturação e essa integração bem feita, todos crescem. Todos crescem. Todos crescemos. Todos. É melhor para todos. Nós pensamos que não. Pensamos, não, agora estão a ouvir, né? A Débora é do Brasil. Agora temos tido uma grande vaga da comunidade brasileira em Portugal. E estamos a ser invadidos pelo Brasil, né? Quando foram os portugueses que foram descobrir o Brasil, né? Mas o que nós vemos, né? E já temos 500 anos de relações entre os países, é que crescemos, os dois povos crescem. Se houver esta aproximação, crescemos, né? É por isso, Pedro, que nós temos que ter tratamento diferente com quem é diferente. Sim. E igual com quem é igual. Exatamente. Porque, e aqui vocês agora vão perceber duas palavras na sua relação uma com a outra que não se identificam. É a palavra igualdade e a palavra equidade. Se eu tiver aqui 3 pessoas, uma com 1,5 m, outra com 1,60 m, outra com 1,80 m, se eu quiser que elas sejam todas do mesmo tamanho, eu tenho que lhes arranjar uns banquinhos diferentes. Claro. Sim. Porquê? Porque eles são diferentes, eu tenho que os tratar diferentemente para ficarem na igualdade. Senão, se eu faço igualdade, por exemplo, eu ponho um banquinho de 20 centímetros para este, de 20 centímetros para aquele, de 20 centímetros para aquele, eles continuam na mesma cena. Exatamente. Porque o tratamento passou a ser igualitário, mas não tratei de igualdade na dignidade. Exatamente. Ficou tudo à mesma. Exatamente. Então a equidade implica da minha parte, para ser igual, para haver a igualdade, implica da minha parte eu tratar o que é diferente de maneira diferente. Exatamente. E o que é igual, de maneira igual. Claro. Agora, há uma coisa em que nós somos todos iguais, é na dignidade. Exatamente. Mas esse é que dizer, esse é que tem que ser o princípio. Isto é que é o princípio. Esse é que tem que ser o princípio. Porque depois, então, ao invés de termos o dia da consciência negra, devíamos ter o dia da consciência humana. Sim. Não é? Sim, exatamente. Para todos. Exatamente. Para todos e precisamente nessa proporção. Porque estamos aqui a falar muito só nesta questão étnica e tal, mas no aspecto... É político, então, com mais razão. Sim, mas respeitar a diversidade. Exatamente. E celebrar as diferenças. Claro. É nisto que nós conseguimos falar em justiça. Exatamente. Porque senão não há justiça. Pois, E a justiça é um assunto tão importante. E agora que estamos no princípio de um ano novo, não é? O 2025. Porque não a justiça ligada à igualdade, não ao igualitarismo, nem ao tratar toda a gente da mesma maneira quando todos somos diferentes.
E agora daqui podíamos ir para a questão da igualdade de género. É um conceito que as pessoas ainda não assumiram porque também não o entendem. E quem o entende, entende-o como igualitarismo. Exatamente. Não o tratamento diferenciado consoante se é diferente. Acho que tem sido sempre o erro. O erro de confundir a igualdade com o igualitarismo. Né? E algumas ideologias têm defendido um pouco isso. Né? As minorias abraçam essas coisas que são muito positivas, Claro. são temas importantes para serem discutidos e levantam essa bandeira para defender, lá está, a queda de alguns valores. Para defender o igualitarismo. Para defender o igualitarismo. Porque agora está, entre aspas, na moda esta questão da igualdade de género, mas como o Sr. Conde diz, muitas ideologias põem o sexo à frente do género. Claro. E depois somos todos iguais, né? Já não há diferenças entre homens, não somos homens nem mulheres, que a natureza isto não tem nada a ver. E gera-se aqui Pedro, desculpem lá a expressão, um arrazoado. Eu vou ser ingênuo. Uma confusão. Vou ser ingênuo, mas ao mesmo tempo maledicente. E não levem a mal, por favor, o que eu vou dizer. Vocês já repararam que quando se fala no LGBT, que entre o homem e a mulher é que fica ao de cima. Homossexualidade está dentro deste campo. Vê-se um rapaz com um rapaz, obrigatoriamente um deles faz de mulher. Não, Pois, entre aspas, obrigatoriamente. Entre aspas, claro, por isso é que eu disse que estava a ser um Claro. bocadinho não sei o quê. Se é entre ela e ela, eles não fazem de mulher e o de homem, ou fazem os dois da mesma coisa, mas arranjam instrumentos exteriores, enquanto que neles não. É imitar a mulher. Eu quando vejo assim dois rapazes de mão dada, vestidos com calções, com um saquinho às costas iguais, com aqueles trejeitos próprios, eu fico assim a olhar de lado, de frente às vezes, mas com uma vontade de lhes dizer assim, coitados, é a natureza deles, eles naturalmente são marido e mulher, naturalmente são homem e mulher, não, eles naturalmente são os dois homens. Agora, as tendências, isso é outra coisa. Mas vamos falar depois e procurar a igualdade de género por esses lados, que são os lados negativos da dignidade de cada um. Isso é o aspecto negativo. Quer se queira, quer não. E agora vamos exaltar o que é negativo para dizer isto é que é normal. É isso. E considerar normal o que é anormal, é verdade, está muito na moda isso acontecer nos tempos que correm. Mas, por favor, não me venham convencer a mim que já sou tratado assim abaixo de cão às vezes, mas que não seja por isso. Isso aí não vou, não alinho, não alinho. Claro. Mas por isso também o Papa Francisco tem falado nesta questão, né? E o que é que o Papa sempre sublinha, não é? Independentemente de tudo isso, a dignidade da pessoa. E a pessoa, não é? E por isso é que tem sido até dentro da igreja às vezes contestado, mas é por isso que eu estava a dizer há pouco. Olhamos para o outro, não olhando para ele como é uma pessoa, com toda a sua dignidade, independentemente de tudo o resto. Não é? Não vamos agora estar... Ou então fazer esses jogos das diferenças, mas com esse olhar de é uma pessoa e tem toda a sua dignidade. Não é? E por aí... eu não tenho nenhum direito a discriminá-lo, né? E por isso a lei fala nisso e está na Constituição da República Portuguesa por qualquer razão, né? Quem é diferente, eu trato como diferente e aceito como diferente. Exato. Agora, não aceito é que quem é diferente queira tratar toda a gente. Pois, a questão é, mas vai ao ponto que eu tenho falado, que hoje em dia quer-se dividir o polarismo, preto e branco. E então, nós estamos deste lado da barricada, é que estamos corretos. E aqueles estão errados. Perfeito, é que estão todos errados. E às vezes é um grupinho pequeno. Aliás, a democracia, em princípio, significa o poder da maioria, não é? Exatamente. Mas não, são as minorias que se impõem, porque falam mais e têm determinadas forças pelo seu lado. Por seu lado. Claro.
E depois há aqui os interesses. Há interesses. Também. O que eu acho aqui é que deve haver muito trabalho, era aqui uma reflexão que eu fazia, porque assusta-me um pouco vermos que estas confusões todas começam logo, e é aí que deve acontecer a educação, né? Mas a questão das escolas, né? É fundamental. É fundamental que na escola estes valores todos que aqui estão e o que é a nossa Constituição, e quando se fala, às vezes, o ano passado falou-se na questão, até com polémica, da disciplina, de igualdade, Sim. cidadania e tal. Cidadania, é. Eu não sou contra, é fundamental ver estas disciplinas, mas para ensinar todas estas perspectivas, né, da nossa realidade e a nossa Constituição. Ensinar a nossa Constituição. Porque do que está aqui dos artigos, o artigo 13º, né, da Constituição, Sim, senhora. ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever. E acho que todos nós concordamos com isto. Ponto final, parágrafo. Não é? O princípio de igualdade encontra-se quando se proclama que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social, se estabelece a sua igualdade formal perante a lei e proíbe discriminações arbitrárias de caráter favorável, privilégios ou desfavorável, tratamentos desiguais e desfavoráveis. E na escola é o ponto fundamental e a disciplina faz todo o sentido, mas para ensinar o que efetivamente está na Constituição. E o que está na Constituição é isto. E agora, seja da esquerda à direita, seja os interesses todos. Pedro, pois nós sabemos olha que eu estou a isso. fazer com este desenho. Isso é o que está na Constituição, mas não é o que acontece de facto em muitas escolas. Exatamente. Porque a discriminação, até às vezes a partir, não é da cor. Sim. Não é da origem do país, às vezes é da família. Sim. Não sei quanto é da família tal. Historicamente, tem todo, no Brasil não sei, mas em Portugal, infelizmente, deve ser igual. Mas esta questão deste elitismo que houve sempre na sociedade, né? O que está a dizer, Dória, o teu apelido, né? as tuas raízes, os teus títulos de nobreza, né? Mas eu defendo claramente. E todos esses títulos têm a ver com o que disseste no Brasil. Também vai bater ao mesmo. Mas não são títulos de dignidade da pessoa. Exatamente. Porque a pessoa é igual na sua dignidade. Exatamente. Por acaso a Bíblia e a religião cristã é muito, muito categórica nisso. Diz que a nossa igualdade está em sermos filhos de Deus. E isso é nos valores éticos. Isso é dos valores éticos e morais, é dos valores com os quais nós nascemos naturalmente, isto é, nós naturalmente nascemos com uma dignidade que não é igual à dignidade de uma pedra, ou de um cão, ou de um gatinho. Exatamente. Sim, nem entramos ainda por aí. Também já não temos muito tempo. Não entramos por aí. 3 ou 4 minutinhos para terminar. Infelizmente. Mas essa é outra confusão que está a existir, não é? Pois, mas isto também tem a ver agora com estes igualitarismos. É que ter o cãozinho... Quando há dias ali, já uma vez a gente aqui conversou, me aparece um fulano com um carrinho, levava lá um bebê dentro, mas não era bebê. Dentro da sua igreja, era um cãozinho, e disse, o meu filho. Claro que há muita propaganda que vem daqui destas igualdades, destes igualitarismos, em que se pede às pessoas, aumenta a sua família, adquira aqui um cãozinho ou um gatinho. E eu pergunto se é para aumentar a família canina ou se é para aumentar a família humana. Onde é que está a dignidade? Aquilo que se pretende como igualdade. Isto não, que eu queira, quer a gente queira, quer não. Um cão é um cão. Exatamente. O homem é aquilo que os outros não. E é verdade, tem crescido a consciência que, e com toda a razão, mas é importante fazer os animais, pela dignidade que têm de animais, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso cuidado. Está sem dúvida alguma. Diferenciação. Exatamente, sem dúvida alguma. Diferente o que é diferente. Também não é fazer como antigamente. Bem, nem falamos, não é? Mas eram pessoas, sem dúvida alguma, né? Mas fazer-se bem esta diferenciação de dignidades, não é? E não querer
o igualitarismo. Né? O igualitarismo se confunde com a igualdade e acho que é um dos principais pontos, né, Sr. Cónigo, se quer para pôr os pontos nos is. Dentro deste contexto, eu acho que vale a pena a gente pura e simplesmente entender que a igualdade entre os géneros, agora falando na igualdade de género, refere-se à igualdade de direitos, de responsabilidades e de oportunidades entre meninas, meninos, mulheres, homens. A igualdade não significa que as mulheres e os homens se tornam iguais, mas que os direitos, as responsabilidades e as oportunidades das mulheres e dos homens não dependerão do facto de terem nascido homem e mulher. Exatamente. A dignidade é outra coisa. Não é por ter nascido desta maneira ou daquela. Okay. A igualdade de género implica que os interesses, as necessidades e as prioridades das mulheres e dos homens sejam considerados reconhecendo a diversidade dos diferentes grupos de mulheres e homens. E quando se diz diferentes grupos, estamos a pensar em etnias, por exemplo. A igualdade entre homens e mulheres não é uma questão exclusiva das mulheres, porque está muito na moda. Eu há bocado dava a entender que isto é muito feminismo. Pois é, mas deve preocupar e envolver plenamente tanto os homens como as mulheres. A igualdade entre homens e mulheres, portanto, entre mulheres e homens, é vista como uma questão de direitos humanos e como uma condição prévia e um indicador de um desenvolvimento sustentável centrado na pessoa. Então aqui agora nós temos que acabar, mas fiquem com isto. Pessoa não é o mesmo que indivíduo. Eu não posso chamar pessoa ao homem e à mulher, não. Eu chamo pessoa ao homem e à mulher porque pessoa significa a dignidade da relação entre uns e outros. E a relação aí sim é a mesma igualdade. Estamos no mesmo nível. E quando eu digo do mesmo nível, se vocês quiserem entender isto, não é um nível do saber, não é um nível do agir, é um nível do amar. E aqui este amar, eu digo, ao nível do coração. É a partir daí. Eu recordo quando é um casamento, a celebração de um casamento, nós chamamos a atenção para 3 realidades que devem existir no casamento: o respeito, a fidelidade e o amor. Não sei qual delas vale mais. Mas o amor não está aqui, está aqui. Na Bíblia, como é que se diz da criação da mulher? Que Deus pôs o homem a dormir, que lhe tirou uma costela e dessa costela fez a mulher. Isto é uma linguagem muito bonita, comparativa, mas que diz o essencial, que a mulher é tirada do coração do homem, isto é, a mulher e o homem são iguais, porque até aí o homem não encontrava alguém que lhe fosse igual, é assim que a Bíblia diz. Exatamente. Quando veio a mulher, então, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou dizer coração do meu coração. Isto é, a nossa dignidade é sermos filhos de Deus e relacionarmos-nos, não é cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Isto sim é a verdadeira igualdade. E disse... Sr. Cónigo, acho que é uma excelente maneira de começarmos este novo ano de 2025, ano de santo, ano de jubileu, com esta reflexão. Espero que tenha sido útil, tal como foi muito agradável aqui em estúdio, também seja para si e em casa, nas reflexões. Já sabe que estas reflexões estão escritas, estão compiladas em livros. Se quiser ter na sua banca de cabeceira, é contactar o Departamento de Comunicação da Diocese. Sr. Cónigo, Débora, muito obrigado por este reflexo. E até ao próximo reflexo, se Deus quiser. Digo o que foi dito ao princípio, um bom ano para toda a gente. Muito obrigado.